Onde quer que você esteja, você está bem acompanhado. Sintonia no Bem. Onde quer que você esteja, você está bem acompanhado. Sintonia no Bem. Acompanhe a partir de agora, na Web Rádio Sintonia no Bem, o programa Estudando o Espiritismo, oportunizando o desfrute da sabedoria espiritual, através do Pentateuco Kardeciano, materializando na Terra para acesso de todos nós, os trabalhadores e aprendizes da última hora. Participe, esclareça suas dúvidas e estude com a gente. Sejam bem-vindos. Boa noite, Júnior. Boa noite, Claudinho. Boa noite, Bárbara. Boa noite aos nossos ouvintes da Web Rádio Sintonia do Bem. Sejam todos bem-vindos nessa quarta-feira. Áudio, Júnior. Boa noite, Bárbara. Boa noite, pessoal que está aí do outro lado. Espero perguntas hoje, né? Então vamos começar com a nossa oração e seguir para o nosso objetivo. Muito bem. Então, Senhor, queremos te agradecer por essa oportunidade de estarmos nesses lares, nessa nova quarta-feira, a fim de que possamos, Pai, ser bem inspirados, que possamos ser instrumento de um estudo coletivo prazeroso, produtivo, que realmente toque as nossas almas e que a nossa consciência possa entender que vale a pena colocar em prática o Espiritismo, o cristianismo redivivo, essa força infinita e miraculosa que o Senhor nos deixou na forma do Consolador redivivo. Ó Pai, obrigado por esse momento. Esteja presente em cada um dos lares que nos acompanhem e que a espiritualidade desencarnada que assiste esses lares possa também espargir harmonia, paz, entendimento, saúde a estes e a todos os lares da terra. Amado Jesus, com essa prece queremos dar por iniciados os trabalhos dessa quarta-feira. Que assim seja. Bom, antes da gente começar, vamos relembrar os contatos. Nosso telefone 9603 1234. Esse telefoninho, e ele é tão facinho. É fácil, né? Então, a gente tem esse telefone para contato, tem as nossas páginas nas redes sociais, curta, compartilha, inscrevam. Vamos fazer pelo Espiritismo a sua maior caridade, que é a sua divulgação, certo? Desde já contamos com a compreensão de todos. E a gente parou na questão 120, ainda falando do mundo dos espíritos, na progressão dos espíritos, que é o subtítulo. E a questão 120, Bárbara, você podia ler ela aí para nós poder debater um pouco sobre ela, por favor. Essa questão aqui eu achei que foi uma pegadinha. Olha só, todos os espíritos passam pela fieira do mal para alcançar o bem? Aqui ele está assim, ele fez uma pergunta, mas debaixo dela está implícito assim, Deus nos criou o mal ou bons? Né? Maus ou bons? A França, há que se notar que naquela época e um pouquinho para trás, a França teve embates violentíssimos. A França era envolvida em guerra, em extermínio. Estava colocada na França pelos grandes pensadores. Na igreja de Notre Dame, o Divaldo tem uma palestra muito bacana sobre isso, que um cara pegou e fez um estatuto onde ele falava assim, que não precisava de Deus mais, que não existia Deus. Então,
há que se ver que o espiritismo tinha grandes desafios, né? E pouco tempo depois que o povo estava convicto que Deus era um negócio assim ultrapassado, que a ciência estava ficando moderna, e eles começaram a ver que não era possível conceber Deus daquelas formas. Então, o Kardec faz uma pergunta dessa aqui, porque realmente aquele povo não era um povo santinho. Você falava, se nós tudo é mal desse tanto, como que pode acontecer um negócio desse, né? Aí a espiritualidade responde para ele, não pela fieira do mal, mas pela da ignorância. E aqui a gente vê que tem uma linearidade de pensamento. Lá atrás ele pergunta se Deus nos criou. Não há contradição de uma página para outra. Nunca, né? nunca. É por isso que era perguntado em várias partes do planeta e as respostas eram sempre iguais. Uhum. E o Kardec, muito, muito consciente da missão dele, quando as respostas eram muito concisas, e ele via que eram sempre os mesmos espíritos que ensinavam. Não foi de graça, não. Tinha espírito que fazia relato também. Uhum. Né? Não era só de bons espíritos e nem de bons médiuns que acompanhou o advento do Livro dos Espíritos. Então, ele via a seriedade, a consistência e ia organizando as perguntas de acordo com as respostas que eram dadas, né? Então, eles não entram em contradição nunca. Pois é. Nunca. E aí, cabe a gente agora refletir que aquela escala dos espíritos que a gente viu lá atrás, aqueles que têm um vínculo com o mal, eles não eram assim. Eles não foram criados assim. Eles se tornaram, por livre-arbítrio, pela escolha própria, eles se tornaram maus. Isso. Né? Então, aquela figura lá do Satanás, né, que a gente vê, a famosa analogia à espiritualidade movida em direção, movida para o mal, né? Na verdade, é daquele espírito que sai da ignorância para o vínculo com a maldade. Mas mais para frente ele vai detalhar muito isso aí que você está expondo. Uhum. Mas só para ilustrar um pouquinho, toda a massa humana, para não amotinar, para não rebelar, que na realidade é ela que detém o poder. Porque ela é chamada de massa porque ela tem número. E as pessoas que detêm o poder são, na realidade, uma grande minoria. Então eles sempre ficaram preocupados em manter a massa dominada. E lançava conceitos, preceitos que norteava elas. E isso aí que você está falando, por exemplo, de demônio e outros adventos da religião, sem o advento do espiritismo, que colocou raciocínio, que colocou inteligência na fé, as pessoas eram... Olha, pensa, assim que teve o cristianismo, era celebrado em latim. Pouquíssimas pessoas sabiam falar latim, era judeu. Só os romanos que sabiam falar. Então falava, pronto aí. Né? Como é que é esse Deus que nós não pode nem falar com ele? Como é que é o idioma dele? Né? Então era super complicado. Isso não faz muito tempo, não. Aí foi tendo as revoluções na igreja, foi tentando implantar-se maneiras que a massa pudesse ser mais compreendida. Mas o mundo, infelizmente, sempre foi assim, principalmente o europeu, que é oriundo os maiores colonizadores, os maiores guerreiros. Então, coube a eles também lançar as coisas que guardavam as massas. E aí tem muito folclore, muita crendice, muito que o livro vai tratar agora mesmo, inclusive, né? Que vai entrar nesse assunto com mais profundidade. Mas o que me deixa feliz aqui é saber que nós não somos maus. Não, né? Nem há, né? O espiritismo chega ao ponto de falar assim que o mal não existe. O mal nada mais é do que a ausência do bem. Então, porque onde tem ele, né, não há o mal. Então, quer dizer, é uma escolha que você fez para si, que do momento que, como ele não existe, uma hora você começa a entrar numa sintonia diferenciada, você resgata daquilo. Né? Esse mal eterno, esse inferno eterno, essas preconizações que convenceram a cabeça das pessoas, a gente vai ver com um pouquinho de fé raciocinada. Já pensou, sendo Deus justo e bom? Não, eu te condeno eternamente, pelo tempo que você pensar com a eternidade é grande, a viver num inferno. Cadê? Então, como é que é Deus? Aí ele ficou fora de justo, que justiça é essa? Fala, nossa Deus, mas peraí, que pecadão é isso aí?
Por né? isso é que é interessante a gente falar em fé raciocinada. Exato. Porque a ignorância também é ausência do conhecimento. Isso, né? isso. E, basicamente, se ele é a inteligência suprema, significa que existem algumas leis que a gente não pode Lógico. contradizer. Ninguém pode ir contra a lei da gravidade. Né? Se você acelera um carro, você sofre as consequências do seu ato. Tem uma inércia depois que te move em alta velocidade. Da mesma forma, frear. Você está em alta velocidade, quando você freia bruscamente, tem uma lei física que ainda te mantém em movimento. Né? Certinho. Então, é assim, essa questão aí das leis que vão reger, né? Eles vão ser, na verdade, sacerdotes, os cientistas. Isso. Porque eles vão descrever aquilo que existe e não tem como a gente negar. Exatamente. A hora que a gente fala que ela é raciocinada, é a gente deixar um pouquinho de Aberto. costume, hábito, e abrir a nossa mente para uma nova coisa. Às vezes o tempo que a gente conversa aqui é muito pouco. Mas se a pessoa pegar um livro desse aqui, estudar com carinho, entender, ou se acompanhando ele lentamente junto conosco, no final dele, no mínimo, ele vai ter um grilo muito grande na cabeça. Fala, uai, pois é. será que o que eu conhecia faz parte do que eu conheço agora? E sabe o que eu fico pensando? A pessoa quando termina lá para 1000, questão final, e volta, lê tudo de novo, vê de outro jeito. Outra forma. Né? Divaldo tem quase 70 anos de mediunidade, ou mais do que isso. Ele até hoje, Bárbara, tira 1 hora por dia para estudar o Evangelho e o Livro dos Espíritos. Então, a gente está engateando. Agora, imagina o entendimento de um Divaldo Pereira daquele. O Chico, debaixo do abacateiro dele, adorava ler o Evangelho, o Livro dos Espíritos. Então, e era um estudo sistematizado, continuado. Se espíritos dessa envergadura entendem que a gente precisa estudar, nós não vamos aqui hoje falar alguma coisa e convencer alguém de outra coisa. Não vamos. A pessoa, igualzinho nós estamos falando, ele pode ter a ignorância de não saber, mas os argumentos estão aqui para a pessoa entender, né? Se quiser, se por boa vontade, né? Vamos ficar satisfeitos se a gente conseguir convencer a si próprio. Já é um grande passo, né? Já é um grande passo. Bom, 121? Vamos. Por que certos espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal? Pode ler a resposta para nós. Não têm eles o livre-arbítrio? Deus não os criou maus, criou-os simples e ignorantes. Isto é, com aptidão tanto para o bem quanto para o mal. Aqueles que são maus, assim se tornaram por sua vontade. Olha, pois é. Tá Aí vendo? eu fiquei pensando assim, gente, então se lá atrás a gente escolheu viver no bem, no caminho reto, a gente vai escutar todas as orientações que nos derem. E a gente não vai passar pelo mal. Nós vamos acender assim, como é que fala? Sem escala, né? vertiginosamente. Aí eu venho e leio aqui. Nas raízes das nossas tendências encontramos as mais vivas sugestões de inferioridade. Nas íntimas relações com os nossos parentes, somos surpreendidos pelos mais fortes motivos de discórdia e de luta. Então ainda a tentação Né? não pode chegar, né? Eu acho super interessante, porque, olha aqui, o espírito que está respondendo a questão já é taxativo imediatamente. Não tem ele o livre-arbítrio e afirma, aqui ele perguntou, aí ele afirma, Deus não os criou maus. Quer dizer, não tem segunda linha, a produção de Deus é perfeita, só tem primeira linha, certo? É um padrão só. O critério de qualidade dessa fábrica aí é Ele alto. não fala assim, opa, passou um aqui, não tem gente vigiando, porque é o próprio Deus que está fazendo. Nós não entendeu que ele é perfeito, que ele é onisciente, que ele é onipresente, que ele é justo e bom, que ele é amoroso, que ele é... Então, ele não erra. Lá não fala assim, às vezes, não, eles afirmaram, né? Então, ele não criou mal, criou o simples e ignorante, de novo, simples e ignorante. Então, quer dizer, a gente é produto de uma linha de montagem incrível, que conta-se por bilhões de tempos de experiência. Aí, nesses bilhões de tempos de experiência, isso as nossas aptidões, as nossas vivências com o mundo material, dá para nós 2 portas, a do bem e a do mal. Aquela que melhor te acariciar, te obedecer, você vai. Aí, irmãzinha, nós vamos, assim, ó, existe academia de musculação. O espiritismo exige um aditivo cerebral para você, assim,
abrir a mente e falar assim, eu estou disposto a ler isso aqui, entender e me convencer disso. Então, isso aqui cai por terra, que Deus cria para nós um corpo agora e uma alma para habitar ele agora. E que você vai viver nessa terra só entre o intervalo do berço e o túmulo e cai num julgamento imediato. Sendo que as nossas sortes não são as mesmas. O nosso poder aquisitivo não é, nosso poder intelectual não é, nosso poder político não é. Então, vamos voltar de novo, cadê a justiça de Deus então? Cadê a misericórdia? Que tipo de Deus que eu estou buscando para mim? Então, fica um processo bastante simples, desde que nossa mente esteja aberta, a entender desde a época de Jesus, aonde que está esse reino? Dentro de você. Né? Então, essas perguntas desse capítulo aqui vai culminar muito assim com a nossa razão, com o nosso bom senso, porque vai mexer nas nossas bases, nas coisas que a gente foi treinado durante muitas encarnações, por séculos, a entender dessa forma. Aí vem o Kardec, os espíritos, que nada mais é do que o Consolador, que é Jesus voltando, igualzinho na época dele. As pessoas falavam, como que você quer que eu perdoe? Um romano perguntava assim, ele está lá almoçando com as meretrizes, com os cobradores de imposto, com as pessoas demais, como que ele quer que eu seja irmão deles? Era um obstáculo assim, eu sou senhor deles. Eles tinham uma presunção, né? Roma era o mundo. Eu não me misturo. Então, isso, entendeu? Então, eram os mesmos preconceitos de hoje. Né? Então, a hora que ele falava, as pessoas falavam, nossa senhora, como que eu vou amar ele? O diálogo da Célia com o avôzinho dela, fala, minha filha, olha a toga que eu estou usando. Como é que você quer que eu vou lá e entendo que o seu namorado, que ela amava o filho do Nestório, é um filho de um escravo, como é que você quer que eu abençoe um negócio dessa? E a menina era muito evoluída, falava, calma, vovozinho, seu tempo vai chegar. Ela não importava, porque ela já tinha a cabecinha dela feita, né? Então é isso aí, a gente tem que estar preparado para essas perguntas aqui, porque elas vão mexer muito assim, não é que a gente está tentando pôr uma coisa nova na cabeça de ninguém, é porque a gente vai responder e vamos comentar e vamos estudar e tentar entender dentro dos preceitos do Espiritismo, esse negócio do bem e do mal. Correto? Ok. 122. Como podem os espíritos, em sua origem, quando não têm consciência de si mesmos, desfrutar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Existe neles um princípio, uma tendência, qualquer que os incline mais para um caminho que para o outro? Isso aqui é uma pergunta muito... Porque, veja bem, se ele cria simples e ignorante, sem condição de sabedoria, por que dá o livre-arbítrio? Isso. É isso que está perguntando. Olha a resposta, tão interessante. Lê ela aí para nós. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Ele não teria mais liberdade se a escolha fosse determinada por uma causa independente da sua vontade. A causa não está nele, está fora dele, nas influências a que cede em virtude de sua vontade livre. É a grande figura da queda do homem e do pecado original. Alguns cederam à tentação, outros a resistiram. Então vamos entender um pouquinho aí. Você está de boa? Não estou. Não. Porque, por exemplo, eu estava ouvindo acho que quinta-feira passada, Haroldo Dutra Dias, palestrante, falando sobre tentação. Né? E ele dizia que, a partir do momento em que a gente passa para as sensações, a gente chegou a conversar sobre isso na segunda-feira. Vem a questão do desejo, que é quem nos move para a evolução. Mas, ao mesmo tempo, é uma armadilha que, quando aparece o vício, nos aprisiona. Né? Quando surge o vício no nosso caminho, o desejo é aquela ferramenta que leva para a evolução, é a mesma que leva para o vício e nos aprisiona. Né? Lógico. Aqui ele está dizendo o seguinte: a causa não está nele, está fora dele. Nas influências a que cede em virtude de sua vontade livre. Aí você falou tudinho. Então, a palavra aqui é ceder. Isso. Né? Olha, e influência. Se é influência... Vem de fora. Isso. Então, vamos entender assim, ó. O espírito é um produto energético que irradia. Certo?
ao irradiar, ele está irradiando a sua... deixa eu achar uma palavra mais simples aqui. A sua identidade de pensamento e de vivência, espargindo dele assim, ininterruptamente. Tá. Se essa identidade, se essa energia que ele tem espargindo dele, que para outros espíritos, que são essas influências externas, são boas ou más, imediatamente, tipo uma antena, todo mundo tem antena, tem Sky-Gato, tem o que quiser em casa, tem a original, tem tudo. A hora que você liga, ela atrai aquele sinal que você sintonizou naquele canal. A rádio, né? Então, ou rádio. Então, vamos fazer de conta que nós somos um aparelho de rádio. Aí tem ondas. Se essas suas ondas não estão legal, a sua influência externa vai ser ilegal também. Mas se o seu rádio está sintonizado na sintonia do bem, por exemplo, as suas ondas vai ser legal. Isso. Por isso que ele falou que a influência é externa. Às vezes o cara é bobinho. Mas eu estava lá bobinho no tempo da pedra e estava pensando assim, já individualizado, né? E eu tinha o colega que tinha coragem de ir lá e matar os guerreirão da tribo, aquele povo corajosão pra caramba, e nós devemos alguma coisa para eles, que eles também nos protegiam, mas sempre teve aquelas pessoas mais tiranas. Eles envolviam essas radiações dele para atrair mais e mais, cada vez mais, esse tipo de empoderamento para si. Isso são escolhas que eles fizeram, enquanto outros fizeram outras escolhas, entendeu? Certo. Então, criou-se gente ligada ao poder, virada ao poder, a viciação do poder, a viciação de matar, a viciação de expandir território, política. Ele foi criando isso nele, entendeu? Enquanto o outro pensava assim, eu vou plantar um trem aqui para ficar mais fácil para nós, eu vou cuidar da minha casa, Por isso que, vamos falar assim, os tormentos da mulher era diferente. Dificilmente uma mulher pegava um trem, vai guerrear. Até hoje não é tão fácil assim de ter. Porque são psiques diferentes. E haja visto também, as irradiações são diferentes. Então, os tormentos, aqui onde ele está falando que essas influências são externas, é porque desde quando existe o mundo, existem espíritos encarnados e desencarnados. E uma vez que você entra em sintonia com algo bom ou ruim, você trouxe eles para si. E trazendo, eles são muito empoderados do seu poder de decisão. Porque o livro dos Espíritos vai falar aqui para nós assim, os Espíritos nos influenciam. Aí eu acho que nessa hora eles até dão uma risadinha e falam assim, não, se você bem pensar, eles vos dirigem. Então, se eles nos dirigem, isso aqui ficou no presente. Mas ele já nos dirigiu e nos dirigirá, de acordo com o que você for pensar de si para consigo. Entendeu? Entendi. Então, é isso que ele está falando aqui, dessa nossa tendência. Tá. É porque a gente não irradia para a carne, você não vê a minha identidade espiritual. Mas quem exerce a maior influência sobre mim vê. Aí é por isso que a gente tem esse livre-arbítrio e ele é sintonizado imediatamente com essas entidades. Não sei se ficou claro, mas... Ficou. Gilmarzinho, quer comentar alguma coisa aí? Quero comentar. Nós estamos com 622 pessoas conectadas conosco. A nossa querida companheira Wendy. Wendy. Está Boleirinha. Falando, não estou aí, mas estou aqui. Deveria estar aqui, não aí. Pois é. Um abraço para o nosso companheiro João Pereira. Boa noite, amigos. A Darcy Freitas. Boa noite, queridos irmãos. A Maria Badia de Anápolis, a Ana Flávia, a tia Lília, o Roberto Oliveira, a Érica de São Paulo, que está em Goiânia, mas está conectado conosco. Nosso amigo Luiz Felipe, que falou, tio, manda um abraço para mim hoje. Aí, ó. Ao doutor Marcelo Melo, a Fernanda Souza, a Tânia Rezende, que está conectada conosco. Não deixe de mandar umas perguntinhas pelo 99603-1234. Muito bem. Ou pela rede social aí, né? O pessoal gosta de mandar umas perguntas por aí. Já falei esses 3 aqui, Cláudio. Muito obrigado. Então, só para nós finalizar esse assunto, eu queria falar assim, o tanto que eu acho incrível
o Espiritismo ser interligado com o estudo da Bíblia e dessas coisas. Olha que legal, Bárbara. É a grande figura da queda do homem e do pecado original. Alguns cederam à tentação e outros resistiram. Olha que legal, a Eva lá na Bíblia, foi preciso dela ser assediada, não foi? Aí, como é muito alegórico, né? Mas que não deixa de ser um assédio, ela não podia tomar conhecimento da sabedoria, não é? Que eles falam lá. Aí veio uma serpente e ofereceu para ela uma maçã, que se ela comesse, ela emagrecia. Desculpa, porque se falar assim, as mulheres comem, né? Ela ia adquirir o conhecimento do bem e do mal. E ela não resistiu e comeu. Nada mais é, alegoricamente, falando que algum dia aquela pessoa caiu em tentação. Isso. Entendeu? Uhum. Pelo livre-arbítrio dela. Engraçado que, alegoricamente, fantasiando, eles falam a mesma coisa que nós falamos num termo mais raciocinado, mais científico. Mas não é que eles não tinham conhecimento, não, porque naquela época era assim que tinha jeito de comunicar. Pois é. A diferença é que o Espiritismo, quando Cristo prometeu que ele voltaria e nos deixaria de novo o Consolador e que a tudo entenderíamos, é isso que o Espiritismo veio fazer por nós, entendeu? Não é que a pessoa ficou sem o entendimento, ele veio de novo explicar e rememorar-nos do que ele quis dizer há 2000 anos atrás. Assim, eu não estou querendo defender a Eva, não, mas você concorda que ela queria emagrecer. Era simples e ignorante, então a gente precisa dar um desconto, né? Lógico. Que quando a pessoa não tem a intenção de errar, Isso. né, tem um peso diferente. Isso. Mas, por outro lado, está ali com a gente ali escrito que amai-vos e instruí-vos é o pré-requisito para a gente exercer a caridade. Né? Exatamente. Assim? Exatamente. Então, a grande preocupação dos pais hoje em dia é a educação do filho. Né? De que forma aquele filho vai ter um bom desempenho, vai produzir no futuro. E isso gera uma certa pressão, né? Na sociedade. Porque, às vezes, os valores são invertidos de tal forma que aquele conteúdo moral, né? Aquela produtividade emocional que ele poderia ter sucesso é deixada de lado em favor daquele conteúdo da ciência, da aquisição de títulos e da profissão. Né? Uhum. Que não deixa de ser também uma tentação pela inversão de valores, né? Exatamente. Que é o que a gente tem hoje como grande problema nessa fase de pandemia que a gente vivencia hoje, né? Pela grande preocupação com toda essa mudança de paradigma que a gente tem hoje em dia, das profissões, do ensino, como que vai ser no futuro, né? Então, acho que é a grande preocupação de todo mundo hoje e são essas preocupações que nos movem e nos fazem cair em tentação. Isso. Né? O grande lance, se a pessoa quiser aprender muito, é se tocar se o que ela está pensando é do bem, vai fazer bem. Eles costumam falar assim, se é verdadeiro, se faz bem, e se Jesus no seu lugar faria o mesmo. Se você fizer essas três coisinhas e for sim para as três, pode fazer que é beleza. Você está exercitando bem seu livre-arbítrio, entendeu? Se não for verdade, ou se não fizer o bem, e se Jesus no seu lugar não faria, larga a mão, então. Não tem necessidade, entendeu? É um jeito bom da gente exercitar o livre-arbítrio. Verdade. Né? Porque tem hora que você pensa, mas eu penso que é verdade. Ou então você quer se convencer de que é verdade. Não está fazendo bem, mas você quer convencer que está. E Jesus não faria e você fez, você está alimentando o lado do mal. Isso. Você entendeu? Porque você sabe julgar, você sabe o que você está fazendo. A pessoa, e engraçado, a pessoa não é pego de surpresa. Fala assim, eu fiz o mal sem querer. Quando eu vi, eu tinha feito. Não, hein? Eu não consegui. Na verdade, você não quis conseguir. Né? Então, dá para a gente dar assim, um relâmpagozinho de razão da nossa atitude, entendeu? Então, é isso que ele está demonstrando para nós aqui. E ele continua ainda no mesmo assunto. Kardec não ficou satisfeito, não. Ó. De onde provém as influências que se exercem sobre ele? Dos espíritos imperfeitos, que procuram se aproximar para dominá-lo e que se alegram em fazê-lo sucumbir. Foi isso que se intentou simbolizar na figura de Satanás. Esta influência não se exerce sobre os espíritos senão em sua origem?
ela o segue na sua vida de espírito, até que tenha tanto império sobre si mesmo que os maus desistem de obsidiá-lo. Essas duas respostas de uma importância tão grande. Olha bem. É a questão do autoconhecimento e do autocontrole. Isso. Não é? Olha aqui, ó. De onde vem a influência que exerce sobre ele? Caiu por terra tudo que a gente acha que é material. Porque dos espíritos imperfeitos responde os benfeitores, que procuram aproximar-se para dominá-lo e que se alegram em fazê-lo cair. Foi isso que se intentou ao simbolizar a figura de Satanás. Quer dizer, a influência é da nossa essência e é o que nós fazemos com ela, né? Não é assim, uma pessoa pode ficar blá, 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 igual nós estamos aqui, conversando sobre o livro dos Espíritos. Quanto desse aproveitamento vai entrar dentro da nossa cabeça e quanto do que entrar vai para nossas atitudes, para o nosso sentimento. Então, eu não sei. É uma equação muito difícil. Mas se tivesse interiorizado em nós, você pode ter certeza, já saía das nossas ações. Tudo que é interiorizado dentro da pessoa se torna automático. As ações dela espelham aquilo. Entendeu? Pois é. Agora, aqui é que a gente tem aquela questão se esses espíritos vinculados ao mal também não nasceram maus. Eles eram ignorantes inicialmente, escolheram esse vínculo. Significa que nós... Estou me colocando numa situação boa, hein? Eu não sou o espírito que está provocando, eu estou sendo provocada. Significa que nossas atitudes também podem convertê-los, né? Isso. Olha aqui, ó. Quando a gente exerce a caridade, quando a gente insiste em manter o caminho reto, será que isso provoca uma mudança de atitude neles? Ou a sintonia com o que é mais alto, mais leve, nos protege de alguma forma? Como que você vê isso? Nós vamos ver isso o tempo inteiro nos livros do André Luiz. É assim, ó. Só para contextualizar o que você está falando, eu vou ler a segunda resposta que você deu também. Olha aqui, ó. Essa influência não exerce sobre o espírito, senão em sua origem, igual você está falando, não é desde quando a gente foi criado. Só que há que se entender uma coisa: na Terra há espíritos mais velhos que a própria Terra. Então, igualzinho houve um degredo que todos nós sabemos e agora está havendo outro. Vamos supor, se nós sair dessa Terra aqui e ir para um lugar mais inferior do que a Terra, nós não vamos chegar lá burro. A gente vai ser quem está atormentando os de lá. Dá para você entender mais ou menos o que eu quero dizer? Por isso que ele está perguntando aqui, ó, essa influência não exerce sobre o espírito, senão em sua origem. Quer dizer, eu sou um degradado da Terra. Eu vou para um lugar, no mínimo, primitivo, porque nós já estamos no mundo de prova e expiação, né? Então, se eu for para um mundo de prova e expiação ou primitivo, haja visto que o espírito não regride, então eu tenho a minha inteligência intacta. Eu posso até estar empoderado de um outro tipo de corpo e de um outro planeta, mas eu estarei com a minha inteligência. E, às vezes, nervoso, injuriado por estar nessa situação de degredo, eu vou infernizar a Bárbara, menina legal lá, mas eu não fui no bem, vou fazer ela ficar no mal também, que aí tem mais gente pro nosso lado. Dá para você entender mais ou menos por que era na origem? Aí, da resposta dele, ele fala assim, ó, ele segue na sua vida de espírito, até que ele tenha tanto império sobre si mesmo, que os maus desistam. Aí vem o que você falou. O que é o antídoto? É igual está na moda agora a vacina, né? Vai chegar a vacina agora contra a Covid-19. Né? É um antídoto de uma doença cruel. Então, haveria um antídoto para essa nossa antena não irradiar? Não há. Então, o que eu tenho que fazer? Mudar a minha irradiação. Aí vem onde você falou. Toda atitude no bem, ela vamos supor que tivesse uma polaridade. Né? Uma polaridade vermelha era a nossa irradiação ruim. E a polaridade branquinha, só para contextualizar com a luz, seria a nossa polaridade do bem. Quando você começa a usar a polaridade branquinha, você vai deixando aquele vermelho mais tênue, mais tênue, mais tênue. E não precisa você imaginar que um espírito ruim, que é isso que eu estou falando, que nós vamos ver nos livros do André Luiz toda hora, tem facilidade de chegar perto de um espírito do bem que ele não tem. Essa irradiação não faz bem para ele, porque não é a priori
algo que sintonize com ele. Entendeu? Então, toda atitude no bem, todo pensamento no bem, a lei da justiça, amor, caridade, de destruição, de construção, todas as leis naturais que tem, sendo feitas para o lado do bem, essa pessoa vai transformando esse tônus radiológico dele em bom ou ruim, depende do qual ele alimentar. Entendi. Então é uma polaridade que a pessoa alimenta em si mesmo, entendeu? Por isso que ele dá o problema e suas consequências e dá o antídoto também. Então, ó, só quando ele tiver tamanho domínio sobre si mesmo, quer dizer, ele não emite mais essa radiação, pode ficar tranquila. Quem pensa assim, por exemplo, que Jesus foi tentado algum dia quando ele esteve na terra, é mera especulação. Jesus nunca foi tentado. Porque pensa, se aqui está falando isso de um homem que está tentando escalar, pensa Jesus e os outros milhares de milhões que tem de espíritos perfeitos da mesma escala dele. Eles não são sujeitos mais às vicissitudes dos maus. Isso, é isso que eu imaginei. Muito aquém. Você entendeu? Jamais será. Então não há um Jesus atormentado, um Jesus nervoso, influenciado. Tem algumas pessoas que acham que Jesus foi apaixonado de Maria de Madalena, quer dizer, colocando sentimentos num espírito puro perfeito, que nós lemos aqui atrás, nas escalas dos espíritos, que eles não são mais sujeitos às vicissitudes humanas. Então, coitadinho da pessoa que achou que Jesus sentiu qualquer coisa que fosse dos nossos sentimentos humanos. Materiais, até para falar de amor, nós não somos suficientes para mensurar o amor de Cristo. Nós sabemos que Ele nos ama a todos. Então, só de caber um amor desse, quem é nós para amar só o município de Jataí? Ou o seu bairro? Ou o seu quarteirão apenas? Incondicionalmente. Então, se você parar para pensar dessa forma, você vai ver que o amor dele não é o amor que a gente tem por mãe, por pai, por filho. Ele é um amor de outra categoria, né? Então, quando eles atingem essa maturidade espiritual, eles não são sujeitos mais às necessidades humanas. Ele não tinha... A pessoa até podia apaixonar por ele, eu acredito. Tranquilamente. Mas, infelizmente, não seria recíproco. Porque a energia dele era muito forte, né? Então, era diferente, né? Então, sim, eu acho que eu imagino que seja, né? Nós esperamos que seja, né? Pelo que tudo indica aqui, parece. É nóis. Por que Deus tem permitido que os espíritos possam seguir no caminho do mal? Pronto. Aí, ó, tá vendo? Como ousais pedir a Deus contas de seus atos? Pensais poder penetrar-lhe os desígnios? Todavia, podeis dizer assim: a sabedoria de Deus está na liberdade que Ele deixa a cada um de escolher, porque cada um tem o mérito de suas obras. Pois é. Nós ainda temos religiões no mundo, tivemos no princípio, inclusive, que nós somos derivados do judaísmo cristão, né? Que Deus era guerreiro, que a gente sempre fala isso. Infelizmente, o homem, por não poder crescer aonde está Deus, ele tenta diminuir Deus para onde ele está. Por isso que os indígenas entendem que Deus é uma árvore, uma montanha, ou um peixe. Tem tribo aqui no Brasil que acha que pirarara é um Deus, ali no Amazonas tem. Que Deus habita aquele peixe, ele é sagrado, mas os outros eles comem. Mas a pirarara, eles acreditam que ela é um símbolo de divindade. Então, eu achei essa pergunta aqui assim, extraordinária. Olha, por que Deus tem permitido que os espíritos possam seguir o caminho do mal? Como se Deus humanizou ele de novo. Ele apartasse, vai essa turma que vai para o mal, essa turma que vai para o bem, igualzinho apartar gado numa porteira, né? O cara está humanizando Deus demais da conta, né? Não, e aqui na resposta ele inverte completamente. Totalmente. Não é Deus que permite, é você que escolhe. Isso. Né? Kardec ouviu uma resposta, e a resposta é sucinta, clara. Olha, como ousais pedir Deus conta dos seus atos? Não dá, né? Pensar e poder penetrar os desígnios, quer dizer... E outra coisa, como que ele, tomando conta do universo inteiro, fazendo tudo que ele tem que fazer, as pessoas também acham que ele está por conta aqui só de nós na Terra. Tem pessoa que acha que ele só precisa de nós na Terra, humanizando ele de novo. E não nunca foi esses os desígnios, né?
Então, ele pede para ele usar de novo a inteligência e fazer um trocadilho assim, ó. A sabedoria de Deus está na liberdade que ele deixa cada um de escolher, porque cada um tem o mérito de suas obras. Porque essas perguntas aqui de cima, tudinho ele está falando a mesma coisa. Ou ele está sempre no mal, ou mostrando que ele caiu, que são escolhas, que as escolhas são de fatores externos. Aí ele vai lá e põe Deus no meio da história, né? Justamente para contextualizar que existiam religiões que até hoje tem isso, gente. Existe cultos que falam assim, Deus vai vingar, Deus está com raiva de você, Deus... Nossa Senhora, eles põem Deus pequenininho, Deus está falando comigo, né? Então, são coisas assim, muito difíceis de nós imaginar, a gente que estuda o Espiritismo um pouquinho, que o personagem Deus esteja fazendo uma missão dessa. É complicado, não é? E o que você acha dessa interpretação assim, ó? Dentro de nós habita uma parte dele. Não uma parte, mas algo parecido. Total. Somos o nosso corpo, a nossa mente, é um reflexo dos nossos pensamentos, da nossa vivência, né? Então, a consciência que a gente carrega, na verdade, que tem um pouquinho dele, é quem vai de verdade nos vingar disso que você está dizendo, né? Quem vai nos punir, né? E de alguma forma, se é uma cópia do divino, então seria esse fator Deus que agiria, né, em resposta às nossas atitudes. Ou seja, nós mesmos. Ele sobrepõe essa partícula divina que nós temos, ele sobrepõe em algum momento a tudo que é material, a tudo que é conceitual, a tudo que não é da ordem divina. Por isso que acabou de falar aqui que o mal não é eterno. Em algum momento, aquele espírito que ele está falando aqui, que desde o começo foi para o mal, em algum momento aquela centelha divina que tem dentro dele vai despertar uma luz nele e ele vai animar a fazer todo aquele caminho para trás, porque a única arbitrariedade que o Espiritismo tem, a única, não é livre-arbítrio, é fatal. Nós somos perfectíveis. Mas nós não somos perfeitos no mal, porque no mal não há perfeição. Uhum. Se é mal, alguém saiu, não está perfeito. O bem, você consegue fazer 1, 2, 10 mil pessoas bem. Do momento que você praticou o mal, alguém não está bem. Então não existe mal perfeito, não existe crime perfeito. Uhum. Então, aquilo que é oriundo de Deus e que carrega em si o fator de ser perfectível, não é eternamente mal. Ele cobra em si mesmo um reajuste, e aquele reajuste, à medida que a pessoa vai adquirindo inteligência, discernimento, vai fatalmente caminhar ele para a perfeição. Uhum. Entendeu? Não tem. Não vai haver. Uhum. Mazinho quer falar alguma coisa aí? Tá tudo tranquilo? Mais para frente? Mandar um abraço para Natália, que está conectada conosco lá na Bahia, em Indaiá. Ao Vinícius, um abraço para o netinho Noah. A Roberta e o Silvio. E a área vai se encontrar por ele que um dia. Pois então. A Roberta e o Silvinho em Aparecida do Rio Doce. Oh. A Gabriela e o Alex. O Marcelo de Oliveira. A Luz Dalma. O nosso amigo Sam. Ao Antônio Carlos. A Valdiza Pedroso. Quantas pessoas tem aí, Cláudio? Estou te esperando a resposta até agora. Vai no seu celular, viu, Marzinho? Tá vendo? Cláudio é eficiente. Pois é. E 702 pessoas conectadas conosco. Pronto. Muito obrigado a todos, viu, gente? Muito obrigado mesmo. Mas vamos participar. Isso vamos aí. dar um alô Vamos aí. participar pelo 996031234 ou pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Instagram e pelo Facebook.
Na 124, podemos seguir? Pode, tranquilo. Uma vez que há espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto e outros, o do mal absoluto, deve haver sem dúvida degraus entre esses dois extremos? Aí a pergunta é pequena, a resposta, desculpa. Uhum. Sim, certamente, e é a grande maioria dos espíritos. Olha que legal. É. Então, aqui foi indagado por Kardec assim, ó. Uma vez que desde que nós fomos criados, alguns de nós optou a fazer só mal e outros só bem, existe grau nisso, claro. É fácil de nós olhar toda maldade nossa ter o mesmo grau. Às vezes nós nem chegou a praticar, mas nós já pensou maldade muito grande e já fizemos ou praticamos maldades muito pequenas. Então é lógico que elas têm degraus, é óbvio. É tão previsível isso que fora da lei de Deus foi necessário que a moral que vai modificando com o passar do tempo também fosse fazendo a lei dos homens. Porque à medida que vai se convivendo em sociedade, é preciso ter preceitos que condiz com a boa colocação, pelo menos da maioria social. Senão a pessoa acha que ela pode sair fazendo o que der na cabeça dele. Às vezes ele é atrapalhadinho da cabeça e vai fazer uma besteira que não, na hora não tem como justificar, né? Uhum. Então, ele responde, sim, certamente. E é a grande maioria dos espíritos. Então, nós vivemos oscilando nesses degraus, que nós não somos nem de todo bons, que é por isso que nós estamos aqui, e nem de todo maus. Porque a gente já andou em 3 escalas de mundo aí, né? Estivemos no mundo primitivo, prova e expiação, e estamos entrando no mundo de regeneração. Então, haja visto que nenhum de nós não viveu de todo mal, senão nós não estaríamos aqui agora, e nem de todo bem, que senão eu também acredito que não estaria aqui agora. Né? Haja visto também, eu quero abrir um parênteses assim, ó, gente, não quer dizer que quem não fez o mal, aí a pessoa acha que ele praticou bem, não. Ele escolheu não fazer o mal, mas se ele não escolheu o bem, estudar, entender e pôr o bem em ação, ele também não fez nada, não. O Kardec lá na frente vai falar assim, ó, quem está quietinho também é responsável pelo bem que deixou de fazer. Ou pelo mal que gerou o bem que ele deixou de fazer. Então, quer dizer, a pessoa pensa assim, que a inércia tem valor nela, não tem não. Aí entendeu? Eu tenho uma dúvida. Porque fazer o bem, não optar pelo caminho mal, não quer dizer que você é da turma de cá, não. Entendeu? A dúvida é, se a direção é uma só, evoluir. Isso. Não tem como o contrário. Involuir. Não tem. Então, o máximo que você pode fazer é parar, estacionar. Estacionar pode. Mas ninguém também fica estacionado a vida eterna. Não. E aí? E aí o quê? O que acontece com a pessoa que ficar estacionada? Ela se convence de que há um caminho de evolução Bárbara, esse conceito... necessário e obrigatório. Lógico. Esse conceito de... Eu vou explicar assim, o tanto que o tempo nosso talvez seja diferente do tempo que os espíritos entendem. Nós vamos ler no livro do André Luiz, eu acho que o cara chama Gregório, eu tenho medo de falar isso, porque tem Gúbio e Gregório. Um é do mal, outro é do bem. Então, quem lê o livro aí, eu vou falar que o Gregório é do mal, mas eu não tenho certeza não. Mas é Gúbio e Gregório. Ele está lá nas regiões infernal, eles falam há muitos e muitos séculos. Então, se o mundo moderno que nós entendemos tem só poucos séculos, ele é muito antigo no mal, entendeu? E é muito inteligente. Dá para ver que é um espírito muito evoluído. Aí a mãe dele pede para o mentor do André Luiz e resgatar ele. E ele fala assim para ela, por quê que você quer que a gente vai... Pensa bem, o cara é do mal. Ela fala assim, tem 50 anos, que ele tem lampejos de tédio. Então, não sei se mais ou menos dá para contextualizar a sua resposta. Não é que o cara está assim... então, chega uma hora que existe um tédio. Eu tô... O que eu fiz da vida? Certo? Ele pensou assim, basta pensar. Olha só, quando você fala assim, o cara é milenarmente no mal. Aí tá na vida a passeio. Assim, no caso, ele é desencarnado. Tá. Aí, ele é chefão lá das regiões umbralinas, ele é grandão. Na vida espiritual, passeio. Na vida espiritual. Aí, etc., ele pensou assim, o que eu estou fazendo de mim? Basta você fazer... Olha o tanto que a antena é interessante. A mãe dele, de altíssimas esferas,
captou esse pensamento dele e falou, eu vou prestar atenção nele. Aí ela vem observando ele há 50 anos. E às vezes ele, parado assim, ele pensa, uai, o que eu estou fazendo? Aí ela pensou, já dá para pegar. E essa equipe fica de prontidão. E a hora que ele entra nesse estágio, você vê 1 segundo de pensamento no bem, essa equipe entra com ele, e o resgate é muito bonito, e conversa com ele e consegue fazer ele tipo uma reintegração de posse, de querer acreditar que ele pode reencarnar de novo e caminhar pagando aqueles débitos glamurosos dele. Entende o que eu estou falando? Entendi. Então, isso é muito interessante, sabe? É um exemplo, claro, do Máscara de Ferro, obsediando o Divaldo, 33 anos. Isso, exatamente. Sensibilizou pela mãe. Chegou lá na mansão do Caminho, através de uma encarnação de uma criancinha negra, comia sopa de papelão, né? A mãe da criança desencarnou poucos dias depois, e a hora que o Divaldo pega ele nos braços, ele aparece. Aí ele fala no judia, o Divaldo brinca na parede, não vou beliscar nela. Ele, não faz nada. Ele fala, porque você é minha mãe, eu não... Cuida bem dela que a gente fica amigo para sempre. E ele não tinha mais vaga para adotar nenhuma criança. Aí o Tinilson, não podemos pegar, Divaldo. Não, mas essa aqui eu vou pegar, eu tenho que pegar. Exatamente. E aí sensibilizou o Máscara de Ferro e ele resolveu evoluir, né? Eles encontram ainda, né? O Divaldo fala que de vez em quando eles encontram. Então ele deixou de querer ser um obsessor ferrenho que o Divaldo tinha. Então, é isso que a gente está falando. Uma simples ação faz um despertar na pessoa assim, ó, e ela se toca, entendeu? É assim que acontece. E conosco também. A pessoa enjoa, vê que aquilo... A fé é raciocinada. Mas mesmo sem ter fé, nós temos uma centelha divina. E ela, uma hora, toma posse de si e reage sobre aquela situação. Entendi. E a pessoa fala, uai, né? E agora? Entendeu? Por isso que é como se fosse um círculo, e ele é criado, ele tem um início, ele vai fatalmente voltar para aquele lugar. Senão, realmente teria alguém que ficasse eternamente no mal. Mas ele vai até um certo grau. Aí depois ele começa E parece que quando a gente pede iluminação, é para a gente identificar essas oportunidades aí, né? É lógico, exatamente. Iluminar e para a gente clarear nossas ideias, né? Isso. É muito importante sobre esse aspecto que você está falando, porque o refrigério na alma, o refrigério das ideias, a paz, né? A pessoa tá de si para consigo. Só de estar buscando essa ajuda, ela já está clareando demais a mente dela, sabe? Aí com um pouquinho de paciência, você vê que as nuances vão aparecendo, né? É igualzinho a pessoa que faz o mal, principalmente nos livros espíritas que a gente lê, e livros do André Luiz, há que mostrar assim, ó, para ficar indelével mesmo, ele mostra você encarnada, você desencarnada, vendo você encarnada tomando suas decisões. Então, a hora que você pensa numa coisa legal, você vê a quantidade de bons conselhos que você recebe. Mas, igualmente, a hora que você pensa errado, você vê a quantidade de maus conselhos que você recebe. Daí a ciência que a pessoa tem que ter de nutrir, de fortificar, de fazer essa turbina cerebral que a gente tem que fazer do melhor bem possível. Porque esse é o antídoto de todo mal que a gente vai ter. Né? A Cacilda mandou um WhatsApp para nós aqui, ó. Ela está conectada conosco, aprendendo muito com vocês. Parabéns pelo programa. Muito obrigado, Cacilda, por estar conosco. Obrigado, Cacilda. Muito obrigado mesmo. Então, a gente fez agora 124, né? Isso. Aí, essas perguntas 124, ela vai irradiar para mais 2 perguntas, porque ele entende que é desse jeito e quer saber para qual dos 2 lados que caminha, né? Vamos estudar a primeira aí. 125? Isso. Os espíritos que seguiram o caminho do mal poderão alcançar o mesmo degrau de superioridade que os outros? Sim, porém as eternidades serão para eles mais longas. Então, a única coisa que varia é o tempo. Isso. O seu tem uma conclusão aí? Tem.
Pode ler ela. Por essa expressão, as eternidades, se deve entender a ideia de que os espíritos inferiores fazem da perpetuidade dos seus sofrimentos, visto que não lhes é dado anteverem seu termo. E essa ideia se renova em todas as provas nas quais eles sucumbem. Tá. Então, olha aqui, ó. Os espíritos que seguiram o caminho do mal poderão alcançar o mesmo grau de superioridade que os outros? Lógico. Do momento que ele é tocado pelo arrependimento. E que nada mais é isso do que esse mundo de prova e expiação que nós vivemos. E ele parte para fazer esse bem que ele deixou de fazer, ele está a caminho de novo, ele está no alvo de novo. Só que, olha que legal... Então você vai deixar para o próximo programa esse legal aí, porque o nosso tempo acabou. Que maldade, mas tudo só bem. para criar um suspense. É para criar um suspense. Então vamos anotar. Aquelas pessoas que estão conectadas conosco, vai novamente na quarta-feira que vem Descobrir o mistério. descobrir o que o Júnior tem para falar para vocês. Aí até lá eu esqueci, mas tudo bem, nós começamos de novo. Você já marcou aí, não vai esquecer, não. Então, boa noite a todos, fiquem todos com a paz do Divino Mestre em seus lares e em seus corações. A prece de encerramento é sua, minha? Sim. Mestre amado Jesus, hoje estamos reunidos e mandando vibrações e energias positivas para aquelas pessoas que desencarnaram. Nesse momento que a gente vive, nos conflitos da modernidade, desse mundo materialista. Entra em nossas casas trazendo consolo para os familiares, para as pessoas que estão enfermas, seja de pensamentos negativos, ou alterações do corpo físico mesmo. Entre em nossas casas, renovando os nossos fluidos vitais, renovando a atmosfera psíquica que está presente ali. Rezamos para todos aqueles que não puderam participar, para que na semana que vem a vida esteja organizada e que eles entrem na sintonia do bem. Que assim seja. Que assim seja.